E aí, motoristada desse meu Brasil varonil, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dá aquele like, clica, curte, compartilha, manda para aquele nosso amigo que está por fora do assunto para ele ficar por dentro. E vocês estão vendo isso aí atrás, né? A Máquina Invisível. Isso é um livro feito por um rapaz para nós motoristas de aplicativo. Eu fiz um vídeo aqui no TikTok e ele me mandou uma mensagem, sabe, gostando da abordagem que eu dei, tudo bem? E me falou desse livro dele, e eu fui lá procurar saber do livro dele, tá? Inclusive, A Máquina Invisível tem um outro cara que fala, é um livro até sobre economia, mas o dele não, o dele é sobre os aplicativos. E o livro é esse daí, ó, A Máquina Invisível, como os aplicativos sugam o motorista até o limite. Gente, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Tá na Amazon, é baratinho, super baratinho, tá? Vocês vão gostar, não vou nem falar preço, porque se eu falar, vocês vão falar, você tá mentindo, cara, nada pode ser tão barato assim. Pois é. Vocês vão lá e vejam na Amazon, gente. Ele disseca essa atividade de uma forma com uma psicologia simplesmente espetaculosa. Eu vejo a atividade muito pelo lado das patifarias, mas ele tem uma tecnicidade, gente, do ponto de vista da psicologia, que meu queixo caiu, tá? Que nem quando ele diz que quando o valor da corrida não cobre os custos da operação, o prejuízo é do motorista. O aplicativo jamais reconhece a falha. Quem aí que não sabe que tal corrida não merece ser feita, não pode ser feita? O aplicativo faz alguma coisa? Não, ele envia para outro, e para outro, e para outro, para outro, até que o mané vai e aceita. A culpa é sempre do motorista. Ele não trabalhou o suficiente, não aceitou as corridas certas, não entendeu a dinâmica da coisa. Não é a tarifa dinâmica, tá? É a dinâmica, como a coisa gira, como a coisa roda, como a coisa acontece. E essa dinâmica, ela foi construída para transferir risco, custo e responsabilidade para quem está na ponta do processo, nós motoristas, enquanto o controle permanece invisível nas regras, nos cálculos e nos algoritmos. Isso te diz alguma coisa? Isso é um tapa na tua cara? Bom, é exatamente isso que o livro dá. Você não falhou. Você não é improdutivo. Existe toda uma engrenagem silenciosa operando todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, ajustando tarifas, tempo, comportamento e desgaste. Isto não é contra o trabalho. Este livro, A Máquina Invisível, não é contra o trabalho, é contra o sistema que lucra com o seu limite. Vocês entenderam? Existem mais mistérios entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa filosofia. Isso é Shakespeare. E aqui cabe bem, muito e adequadamente esta citação. A culpa é do motorista. Quantas vezes você já escutou isso daí? Quando você não fatura bem, quando você tem um problema com o passageiro, quando você se irrita. E essa frase, ela vem inclusive e principalmente da boca de outros motoristas, mas ela foi criada no coração da plataforma. Ela trata-se de uma narrativa internalizada que cumpre 3 funções centrais. Deslocar a culpa do sistema para o indivíduo, ou seja, a culpa nunca é da plataforma, da operadora, ela é sempre tua, motorista. Depois, impedir qualquer forma de organização coletiva. Vocês já repararam como é que quando a gente tenta fazer uma paralisação, como é que aparecem reclamações? Como um youtuber faz lá uma convocação e embaixo um bocado de gente, porque motorista é isso, porque motorista é aquilo. Ou seja, isso chama-se modelagem comportamental. Foi dado algumas prerrogativas para você e você depois sai repetindo isso, isso se torna teu. Você deixou de entender que um dia te foi passada essa instrução. Hoje aquilo é teu, você internalizou. E o que isso causa? Produz uma divisão interna e fica aquela luta motorista contra motorista, que nesses caras que eu falo que eles são agentes da Mobitech ou agora da Uber, ou da 99, que eles vêm aqui, olha, tá vendo? Olha, eu tenho X mil por semana, o cara que não sabe fazer isso não sabe trabalhar, e isso é motorista isso, motorista aquilo, eu não posso saber fazer nada. Aquilo dali, a ofensa, o modo jocoso, o modo irônico, como o cara fala conosco nos vídeos,
significa que ele está procurando fazer uma divisão interna. Ele quer jogar motorista contra motorista, porque sempre tem uns babaca que vão copiar o discurso e vão sair por aí replicando e vão jogar a porra da culpa em cima de quem na realidade não é, porque é um sistema que é feito para te ferrar. Outra coisa que eu falo muito nos meus vídeos, o passageiro, ele é um fiscal do motorista. O passageiro, ele acredita que o preço baixo da corrida é imutável, inegociável, e defende esse valor com unhas e dentes, sem querer saber quem está pagando a conta. Porque já tem um ditado que diz que quando alguma coisa é barata demais, alguém está pagando a diferença. E quem paga a diferença é que somos nós, cara. Que nem nós não exercemos uma atividade análoga ao táxi. Por que o táxi custa uma corrida R$50 e no aplicativo custa 28? E a gente ainda tem que dar dinheiro para a operadora. Por quê? Porque nós estamos pagando a metade. Sem saber, nós estamos pagando a metade, porque o custo correto da corrida para o passageiro é o do táxi. Quando eu falo, inclusive, para passageiro, que a tarifa da Uber não é baratinha porque a Uber ama passageiro, porque ela acha que as pessoas precisam de um social para poder andar de carro. Não, ela fez essa tarifa para quebrar o táxi. Em 2009, o seu Travis Kalanick ficou puto com um taxista em Paris e quando voltou para os Estados Unidos ele falou que ia criar um sistema que iria arrebentar, acabar com os táxis todos. Mas já naquela época ele sabia que a tarifa do táxi aqui era correta. Mas ele situou a tarifa do aplicativo dele aqui embaixo, cerca de 55%, no máximo 60%, dependendo da cidade, da tarifa do táxi. Para quê? Porque ele pretendia quebrar o táxi. E depois que ele quebrasse o táxi, ele já naquela época disse isso. Ele ia subindo a tarifa paulatinamente até chegar com ela no valor da tarifa do táxi. Você sabia que no começo o seu Travis Kalanick, ele subsidiava o motorista? A tarifa do táxi é 30. Ele cobrava do passageiro 28, mas ele pagava 30 para o motorista. Era. Você não acredita? Fala com quem é antigo lá. Procura. Você tem algum amigo que mora na Califórnia? Tem algum amigo que mora em Ohio, que mora em Illinois? E pergunta para ele lá como é que era a tarifa dobra no começo. Ela era igual a do táxi. Por quê? Porque eles queriam quebrar o táxi. Mas a tarifa para o motorista receber, tá? A do passageiro era baratinha. Mas a para o motorista receber era boa. E aí, o que acontece? O passageiro acredita que o preço da corrida é baixo, é imutável, inegociável, e ele define isso por quê? Porque ele quer que seja assim, porque ele quer pagar menos. É outra coisa da psicologia que a Uber usa e os demais aplicativos usam, é a psicologia do querer pagar menos. E aí, dopado por esse discurso, o passageiro não percebe que quem subsidia a corrida barata é o motorista que o serve. E ele ainda está com o motorista. Reclama que está isso, que está aquilo, que o motorista não deu bom dia, que o motorista é grosso, que o motorista fez a curva muito rápido, que o motorista brecou com muito ímpeto. E aí o que acontece? Enquanto o passageiro e motorista disputam migalhas, o aplicativo lucra bilhões. E com o conflito, ele sai de cena, jogando todos os custos e a responsabilidade nas costas do motorista. Nas mãos do passageiro fica o poder de avaliação, muitas vezes injusta, capaz de causar danos reais à carreira de quem dirige. O algoritmo, ele não ajusta preços, ele ajusta pessoas. Cada valor é uma pressão calculada, personalizada para cada motorista. Não existe uma dinâmica real, mas um empurrão invisível para aceitar o inaceitável. Não é oferta, é condicionamento. Ela observa, espera. Quando algo quebra, não há pausa, há troca. Você sai do sistema, mas o sistema segue sem você. Na prática, ele age como uma força invisível que organiza, pressiona, pois você é altamente substituível. E por fim, o conflito programado, motorista versus motorista e versus passageiro. O conflito que você sente não é uma falha pessoal. Ele foi programado. O sistema cria dilemas internos, culpas silenciosas e escolhas impossíveis para extrair mais tempo, mais energia e mais lucro de você. Enquanto o trabalhador acredita que a responsabilidade é só dele, este carrossel revela como o conflito interno virou ferramenta de controle econômico e sobre o comportamento do motorista. Quando você entende o mecanismo, a culpa perde força. Procurem esse livro, leiam. Leiam uma, leiam duas, leiam 3 vezes. Vocês vão mudar a cabeça de vocês e nós vamos adquirir. Eu sempre vivo dizendo que eu queria falar com vocês, queria que vocês entendessem o que está acontecendo, falar, mostrar o valor de vocês. Leiam esse livro,
Eu sei que eu tenho pouca audiência, mas se vocês puderem, depois de ler o livro, entender a mensagem dele e sentirem que é por aí, repliquem para mais colegas, passem o livro para mais colegas verem, porque nós precisamos formar uma força de atuação. Nós temos que ser uma resistência. Tá, essa coisa de resistência envolve assim, uma coisa de romantismo, que a gente tem que ter tempo, mas nós não temos mais tempo, gente. Isso era para ontem. E agora com essa PLP 152 que o governo está fazendo aí, vai melhorar mais ainda para o lado delas, cara. Nós precisamos nos organizar. É imperativo que isso aconteça já, agora, nesse instante, o mais breve possível. Até o próximo vídeo. Fui.